Vamos falar sobre o Gunbai, uma das armas mais icônicas e também absurdamente poderosa de toda a série Naruto. Na real, essa arma é tão sem sentido que dá até para questionar se ela não é exagerada demais pro universo Naruto. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora mergulhar nesse assunto. Para começar, vamos falar do conceito do Gunbai, porque sim, é uma arma que tem história e simbologia. Eu lembro quando assisti pela primeira vez, juro que achei que era uma guitarra. É meio engraçado pensar nisso, porque olha, o formato realmente lembra uma guitarra, mas é lógico que não é uma. Essa arma é um leque, e olha só, usar um leque como arma parece meio incomum, concorda comigo? Sabemos que tem animes com essas maluquices de armas estranhas, mas Naruto não é exatamente esse tipo de anime. Em Naruto, geralmente tem armas que são, em teoria, armas de verdade. O Gunbai é uma das poucas exceções, assim como aquelas armas do Sábio dos Seis Caminhos que os irmãos Ouro e Prata usam. Mas, diferente daqueles troços esquisitos, o Gunbai é incrivelmente estiloso e faz sentido dentro da história. E se você não sabia, Uchiha significa justamente leque em japonês. Agora, com essa informação, faz total sentido o membro mais forte do clã Uchiha lutar usando o leque. Quando a gente conhece o Madara, a primeira coisa que chama atenção é o Gunbai. É algo único que ninguém mais usa, o que deixa ele especial. E convenhamos, o Madara já é um personagem que chama atenção sozinho, mas com o Gunbai nas costas, o cara fica simplesmente fenomenal. Eu sei que o formato dele é diferente, até estranho, mas isso só deixa a arma ainda mais interessante de se olhar. Se você reparar bem no leque, dá para ver símbolos desenhados que provavelmente representam o Sharingan e a linhagem do clã. É uma pena não sabermos muito da sua origem. Eu me pergunto, quem será que criou essa arma? Alguns podem pensar que foi o Sábio dos Seis Caminhos, porém o autor de Naruto sempre deu destaque para as armas que ele realmente fez, então eu duvido que seja isso. Tem uma possibilidade de que tenha sido alguém dentro do próprio clã Uchiha, não o Indra, até porque tecnicamente ele não fundou o clã, ele é apenas o ancestral. Deve ter acontecido algumas gerações depois da morte do Indra, mas a pessoa que criou o Gunbai certamente precisaria ser extremamente poderosa, inteligente e competente, e é mais ou menos isso que a gente imagina que permaneceu no clã Uchiha por muito tempo. Outra possibilidade é que o próprio Madara tenha criado o Gunbai. Você lembra do flashback do clã Uchiha? Quando aparece o pai do Madara, ele era apenas uma criança e o seu pai era o líder do clã Uchiha. Lembre-se da cena em que o Tajima Uchiha, assim como o Batsuma Senju, vão para a batalha para tentar finalizar o garoto do clã rival, junto com Izuna e Tobirama, respectivamente. O Tajima, sendo o líder do clã, não tinha o Gunbai, ou seja, talvez o Madara tenha realmente sido responsável por criar essa arma lendária, o que faz sentido, porque ele era inteligente, extremamente poderoso e capaz de inventar algo desse nível. Durante o período dos estados combatentes, o Madara enfrentou o Hashirama várias vezes, e todo mundo sabe como o Hashirama era absurdo de poderoso. E tem um detalhe bem interessante sobre o Madara que poucos perceberam. Você lembra que o Madara só perde totalmente a visão quando já está bem mais velho? Isso significa que ele provavelmente não usava exageradamente os poderes do Mangekyo Sharingan nas batalhas. Diferente do Sasuke, que no auge do seu Mangekyo já acabou perdendo muita visão em pouco tempo, o que significa que o Madara conseguia controlar melhor. Então, tipo, como ele conseguia enfrentar um cara como Hashirama apenas com jutsus normais de fogo e o Sharingan sem precisar abusar do Mangekyo? A teoria
teoria mais plausível é que o Gunbai compensava a diferença de poder. E se você pensar bem, faz total sentido, pois essa arma é extremamente poderosa e versátil, podendo conceder ao usuário uma chance de enfrentar até o Hashirama sem precisar sobrecarregar os olhos. Agora, falando em capacidades roubadas, o Gunbai teve 2 usuários em Naruto, Madara e Obito. Se pensarmos bem, faz total sentido, porque eles são os Uchihas mais lendários. Eu gosto de imaginar que só alguém com um chakra Uchiha consegue realmente fazer a arma funcionar plenamente. Imagine se a Tenten tentasse usar o Gunbai. Mano, ia ser meio esquisito. Uma coisa que já vi pessoas comentando é sobre o Sasuke nunca ter chegado a usar o Gunbai. Agora pensa comigo, em Boruto, o Sasuke adulto, o último Uchiha sobrevivente, muito poderoso, e ele nunca usou essa arma lendária? Imagina o quão estiloso ele ficaria com o Gunbai nas costas. Igual o Madara, igual o Obito com a máscara branca na guerra. É uma pena que não tenham explorado isso. Quando o Obito herda o legado do Madara, ele também recebe o Gunbai, mas curiosamente ele não usa essa arma por boa parte da sua vida, mesmo tendo acesso a ela. Ele podia ter começado a usar desde a adolescência, porque vemos Obito saindo para ajudar o Kakashi e a Ren, que estavam sendo perseguidos por ninjas da Vila da Névoa. Só para refrescar a memória de vocês, ele passa por várias armas que o Madara havia deixado na caverna, e uma dessas armas, a mais importante, era o Gunbai. Obito decide pegar uma capa. Sim, uma capa para usar nas lutas. Ele não pega nenhuma arma. Ok, talvez ele não teria conhecimento necessário para usar o Gunbai naquele momento. Depois que Obito treina com Madara na caverna, ele poderia ter utilizado o Gunbai em diversas situações. Embora o Obito tivesse o Kamui, o que o tornava praticamente invulnerável a qualquer coisa, o Gunbai não era útil apenas para a defesa. Então Obito poderia ter usado a arma durante a sua época na Katsuki como homem mascarado laranja, mas sabemos que ele queria manter a identidade como Tobi. E isso revelaria o fato de, entre aspas, ser o Uchiha Madara. Ele só começa a usar mesmo no início da 4ª Grande Guerra Ninja, quando muda de figurino para a máscara branca. E sinceramente faz sentido. Esse é o momento em que a história acelera e a arma lendária finalmente aparece em ação. Uma das coisas mais legais que o Obito faz com o Gunbai é prender a ponta dele a uma corrente, transformando o leque numa arma tipo um mangual. Ele consegue atacar de ângulos diferentes, defender ataques à distância e até desviar de golpes como o Rasengan do Naruto ou os ataques do Gai com as nunchakus. Mas na boa, comparado ao Madara, ele ainda explora pouco o potencial da arma. Agora, quando o Madara chega no campo de batalha, ele simplesmente pega o Gunbai de volta do Obito e mostra do que ele realmente é capaz. Ele coloca o leque à frente e cria um escudo de chakra que lembra o Susanoo, bloqueando ataques massivos e transformando a defesa em ofensiva. Sério, ele faz mais em alguns segundos com o Gunbai do que o Obito fez durante toda a guerra. Além disso, o Madara combinava o Gunbai com uma foice, conectando as duas armas com uma corrente, criando ataques combinados e devastadores. Nas lutas contra o Hashirama, vemos ele usando o leque e a foice se complementando de maneira incrível. E não para por aí. Em um OVA, o Gunbai é capaz de gerar rajadas de vento extremamente fortes. E o Madara, sendo um usuário poderoso de estilo fogo, potencializa ainda mais suas técnicas. Ou seja, o leque não só defende, como também amplifica o ataque, transformando seu ataque em uma combinação explosiva de vento
gelo e fogo. No entanto, ainda tem um poder final que é completamente absurdo: o retorno Tira. Essa parada basicamente consegue absorver ataques poderosos como mini bijudamas e devolver a energia transformada em chakra de vento. Em outras palavras, ele pode neutralizar ataques massivos e devolver o poder contra o inimigo. Esse é o nível absurdo do Gonbai. Sério, pensa comigo. Se ele consegue fazer isso com uma bijudama, então consegue basicamente lidar com qualquer jutsu abaixo desse nível, seja Rasengan, Chidori, Kirin, Rasen Shuriken e por aí vai. É uma arma que mistura defesa, absorção, rebote de energia e ainda aumenta o poder do usuário quando combinada com outros estilos. O Gonbai também funcionava como escudo no Susanoo do Madara. Ele bloqueava shurikens gigantes, rajadas de vento e até ataques corpo a corpo, tornando o taijutsu quase ineficaz contra ele. Ou seja, é a arma perfeita: defesa, ataque e utilidade estratégica em uma única arma. Infelizmente, o Gonbai desaparece do enredo sem muita explicação. A última vez que o vemos é durante a luta do Madara contra Hashirama em suas formas Edo Tensei. Depois disso, ele não reaparece. Talvez o Madara tenha deixado de lado por achar que não precisava mais, ou simplesmente porque a história precisava avançar. É uma pena, porque seria muito da hora ver no Sasuke adulto usando essa arma lendária. Então, resumindo, o Gonbai é estiloso, tem uma história incrível dentro do clã Uchiha, combina ataque e defesa, potencializa outros jutsus e ainda tem o poder absurdo do retorno Uchiha. É uma das armas mais incríveis dentro do universo de Naruto e infelizmente nunca foi explorada da maneira que merecia. O que vocês acham? O Sasuke deveria ter usado o Gonbai ou acham que o Madara e o Obito já mostraram o suficiente? Comenta aqui embaixo e deixa o like para fortalecer. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E caso você queira fortalecer o canal ainda mais, dá para virar membro também. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.